Eu quero começar a falar hoje sobre a palavra verdadeira do Deus verdadeiro. Não nos esqueçamos que o tema geral de nossas conversas, de nossas reflexões, é sobre uma mente para a glória de Deus. Eu começo citando Salmos 19, verso 9. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Mas vamos fazer uma digressão. Mais do que isso, é uma aparente digressão, ou é menos do que isso, é uma aparente digressão. Como nós conhecemos a realidade? A nossa forma de conhecer, ela é sempre mediata. Nós conhecemos por intermediações. A nossa miopia, por exemplo, proporciona uma imagem embaçada das coisas. E eu sei bem o que é isso, já que eu sou bastante míope. A surdez, que é naturalmente progressiva com o passar dos anos, não nos permite identificar determinados sons. O aroma da comida mais saborosa pode nos causar enjoo se estivermos, por exemplo, com um problema de fígado. Se nossas mãos estiverem dormentes, certamente teremos dificuldade em identificar a aspereza ou textura do que tocamos. O nosso paladar apresenta gostos diferentes conforme o que ingerimos antes. Então, às vezes, você come algo doce e vai depois, por exemplo, tomar um café e haja açúcar ou adoçante para adoçá-lo, que ele parece amargo. Naquele dia ele não está adoçando e, na realidade, a sensação sua é que está equivocada, porque você chupou talvez uma bala antes, né? Uma bala muito doce, ou comeu uma coisa bastante light, né? Quem sabe um brigadeiro, né? Apenas umas 2 colheres de brigadeiro antes de serem enrolados, coisas desse tipo. Por isso é que a conjugação de nossos órgãos dos sentidos nos proporciona uma capacidade maior de compreensão. Por exemplo, é mais compreensível conversar com a pessoa diante de si do que simplesmente por telefone, porque agora você está vendo a pessoa e ouvindo, e isso ajuda a você ter uma maior clareza do que está sendo dito. Então, a nossa visão ela pode ser confirmada ou não pela possibilidade de tocar o objeto. É uma outra forma também. Você vê algo numa tela de computador ou na televisão e é diferente quando você agora tem isso próximo de você, que você pode visualizar de forma mais nítida e, além disso, você pode talvez, dependendo do que seja o objeto, sentir o seu aroma, dependendo você pode tocar e assim por diante. Então, a aparência ela pode ser contraposta ao aroma, por isso nós podemos dizer, meu filho come com os olhos, né? E quem de nós não come com os olhos, né? Você vê um doce saboroso e tem uma fome enorme. E muitas vezes a aparência que se juntou com a sua fome deu uma falsa impressão. Nossos pais podem falar para nós, a comida está feia, está gostosa. É como você vai para um rodízio, ou melhor, comida aquilo. Comida aquilo lá, que envolve sobremesa, aliás, eu aprecio bastante isso, mas se você for às 3 da tarde, provavelmente, quando chegar na sobremesa, aquele manjar já não está com aparência tão agradável. Deve estar bastante revirado, ou o pudim que você também gosta, e eu também. Hoje eu estou numa fase bastante calórica, né, em minhas ilustrações. Mas você olha aquilo e fala, nossa, que coisa feia. E talvez alguém que veio antes de você e fala, não, olha,
A aparência está feia, mas está muito gostosa. Bom, se isso convencê-lo, tudo bem. Eu confesso que eu reluto um pouco. Alguém pode dizer, o aroma não é agradável, porém o sabor sim. Quando dirigimos, além de nossas mãos e pés, para dar direcionamento ao veículo, lemos a realidade com os nossos olhos e nossos ouvidos. E é natural que isso aconteça. Você pode não estar vendo, mas você ouviu. Você ouviu o barulho de uma moto, ainda que ela não apareça dentro do quadro de espelhos que você tem. E é por isso que muitos carros modernos vêm com o sensor de ponto cego. Você dirige com os olhos, mas tem então um sensor para acusar algo ou objeto que você pode ser exposto ou expor alguém em perigo, porque você não consegue visualizá-lo. Mas então você é auxiliado pela audição ou por uma luz que acende num ponto que você olharia. Em geral, não sei se todos os carros são assim, mas eu me lembro de ter carro que era abaixo do espelho retrovisor. Ou uma outra coisa muito curiosa, os sensores traseiros e os dianteiros, que são menos comuns. Então você está vendo com o espelho, pelo espelho, mas você ainda tem o som emitido, que vai ficando mais forte, se tornando desesperador, conforme você se aproxima do objeto. Então observe como, juntando elementos de sensação, né, você acaba tendo uma visão mais clara. Seus órgãos dos sentidos se completam. O fato, meus irmãos, é que a visão é o principal meio nesse processo. Porém, a audição nos auxilia muito, especialmente no que está fora do alcance de nossa visão. Deste modo, a nossa compreensão passa por diversas variáveis, entre as quais apenas destaquei as sensoriais. Eu vi a questão, como é que Deus percebe a realidade? Então, somente Deus tem um conhecimento imediato da realidade. Deus não precisa de mediações, porque a realidade está sempre diante de si. A verdade revelada nas Escrituras é a realidade como Deus a percebe. E Deus percebe as coisas como são. Somente Deus e mais ninguém tem um conhecimento objetivo e exaustivo de todas as coisas. As coisas são como são porque, de alguma forma, Deus as fez assim e as sustenta. Então, antes de atribuirmos qualquer valor à verdade, ela já o tem, porque foi Deus quem a criou e foi Deus quem lhe conferiu o significado. A verdade é uma expressão de Deus em si mesmo e na criação. Deus é a verdade, opera por meio da verdade e nos conduz à verdade. Bom, dito isso, nós vamos passar no próximo vídeo a falar como o cristianismo atua a partir desta percepção de quem é o seu Deus. O Deus de verdade, que fala a verdade, que nos ensina a verdade e nos dirige a esta verdade. Nós continuaremos posteriormente. Que Deus o abençoe.